Paz seja convosco. Quero trazer uma palavra de bênção e de vitória para a sua vida e para a sua família, no nome de Jesus. Quero que você abra a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo de número 1. Que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e viverei. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito. E vereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Amém, Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus Cristo, estamos diante da tua presença para falar aos teus filhos, Senhor, esta palavra de vida. Peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, traga a revelação ao nosso coração e ao coração daqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor, para que haja vida e vida em abundância. Deus, manifesta o teu poder e a tua glória sobre cada um de nós, mudando todo o aspecto de nossas vidas, fazendo novo todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós vamos falar sobre o tema profetizando vida. Vamos refletir um pouquinho sobre o que devemos fazer quando nos encontramos em um vale de ossos secos. Um lugar de aspecto sombrio e de morte. Como nós devemos agir? Como nós devemos proceder? Como nós devemos fazer com relação a este assunto? Por exemplo, estamos vivendo um momento tenebroso. Estamos vivendo como num vale de ossos secos, um vale de morte, um vale de problemas, aonde muitas pessoas estão com medos e apavoradas, assustadas com o que está acontecendo hoje em nosso planeta, em nosso país, em nossa cidade. O medo tem tomado conta das almas, as pessoas estão fechadas, todos apavorados, e não é para menos, porque sentimos-nos como num vale de ossos secos. Vemos aí, por exemplo, a mídia assustando e apavorando as pessoas. Você não vê uma notícia boa, só vê notícia de morte e de desgraça. Apesar de muitas pessoas estar sendo curadas, muitas pessoas estão recebendo milagre, muitas pessoas saindo dos hospitais, mas isso a mídia não mostra somente o caos, somente vale de ossos secos, mas não mostra que Deus pode trazer vida para essas pessoas. Por isso, nesta manhã e neste momento, eu quero dizer para você que Deus pode mudar toda a história. Estamos num vale de ossos secos, Deus nos arremeteu a este vale, mas eu quero dizer que Deus vai trazer vida. Primeiro lugar que vamos entender aqui, o profeta foi submetido a um tratamento diferenciado. Ele foi levado em espírito para o meio de um vale de ossos secos, um local de morte, um local de nada agradável para se olhar, um local onde qualquer pessoa sentiria medo, pavor, nada bonito, não tinha nada de beleza naquele local, somente morte, ossos secos. Imagine você num local onde só existe ossos humanos, sem vida. Como você se sentiria? Foi para lá que Deus mandou o profeta.
Por quê? Porque Deus não sempre nos leva para lugares agradáveis e belos. Muitas vezes, a locais cujo aspecto é de morte e tristeza. Deus pode nos levar a este lugar da forma que nós estamos vivendo hoje, da forma que o planeta está vivendo hoje. Por quê? Porque nem sempre os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Na verdade, os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Isaías 55:8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Mas nem por isso Deus não está no controle da situação. Deus tem o controle de toda a situação. Quando Deus nos leva a algum lugar tenebroso, Ele não esconde a verdadeira condição deste ambiente. Ou seja, nós sabemos o que está acontecendo, nós entendemos o que está havendo, nós sabemos a profundidade do que está acontecendo. Você sabe do problema que nós estamos vivendo e do perigo que nós estamos vivendo. Ele não nos esconde isso, Ele não nos deixa contra isso, não nos leva a um local onde nós não vamos entender o que está acontecendo. Muito pelo contrário, Ele traz a revelação a você. Ele nos coloca no meio de um vale de ossos e nos dá toda a visão ampla do que está acontecendo na realidade, assim como mostrou ao profeta. Mas Deus, Ele vai agir conosco como agiu com Abraão. Com Abraão Ele disse o seguinte, em Gênesis 18:17, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, Deus não vai ocultar dos seus servos o que Ele está fazendo. Você tem a revelação na sua vida, tem a revelação. Só que para isso nós precisamos ter uma intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, ou não vamos ouvir a sua voz e entender o que está acontecendo. Quantas pessoas estão apavoradas e preocupadas? Quantas pessoas não conseguem compreender o que está acontecendo? Meu querido, eu quero dizer que tudo o que está acontecendo no nosso planeta é para levar a igreja novamente a uma busca, uma comunhão, uma intimidade com Deus. Deus está com saudade da sua igreja, Deus está com saudade do seu povo, por isso está acontecendo tudo isso. Ele está dizendo o seguinte: acorda, igreja, enquanto é tempo. Abra os olhos espirituais. Vocês estão no meio de um vale de ossos secos, igreja, mas eu ainda sou o teu Deus. Devemos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, para ter intimidade. Não se tem intimidade se não clamar a Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. Só clama quem tem intimidade. Só sabe. Como você vai clamar por alguém que não conhece? Como você vai chamar por alguém que não conhece? Em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte: veja o conselho de Deus para nós: conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, se nós buscarmos ao Senhor e conhecermos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Ele vai vir até nós e vai nos abençoar e vai falar conosco. Nós podemos ter um exemplo dos discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus, dormiam junto com Jesus, estavam do lado dele o tempo todo, descansavam com Jesus, mas eles não conheciam a Jesus. No interior do seu coração ainda não estava a revelação de quem era Jesus e o que Jesus ia fazer. Em João 14:7, Jesus diz assim para eles: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Eles não conheciam a Cristo, eles não conheciam a revelação do Pai. Veja só, eles ouviam, escutavam os ensinamentos de Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles veem milagres extraordinários de Jesus. Os cegos enxergam, os mudos falam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, coisas extraordinárias vêm, acompanham o sofrimento de Jesus, vem a sua morte, sua ressurreição, permanece com Jesus 40 dias depois da ressurreição, as últimas instruções de Jesus para eles, e eles veem Jesus subir, ser ocultado nas nuvens, e mesmo assim não entendiam quem era Jesus, não compreendiam quem era Jesus, tudo parece um sonho para eles. Os discípulos ainda não estavam entendendo o que passava, estavam quase que perdidos. Por quê? Faltava uma intimidade maior, faltava uma busca maior, faltava uma entrega maior. Mas veja quando acontece, quando eles obedecem a palavra e vão buscar a Deus. Eles estavam aqui no cenáculo,
cerca de 120 discípulos, orando e buscando a presença de Deus, clamando ao Senhor. A Bíblia diz que de repente, no livro de Atos, veio um som, um vento veemente, e línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, ou seja, começaram a ter uma intimidade com o Espírito Santo, e com o poder de Deus. Com isso muda a visão dos discípulos, eles saem da timidez, eles saem da negligência, e começa agora um novo período, no tempo da igreja, muda a história. Nasce aqui a igreja primitiva com poder e com fogo. O discurso dos discípulos mudam. O entendimento com relação a Cristo, quem era Cristo, qual era o propósito de Cristo, muda, porque tem uma intimidade agora. Começaram a buscar, começaram a clamar. Precisamos buscar a Deus. Precisamos clamar ao Senhor nesse tempo. Irmãos, é um tempo onde a igreja tem que se levantar em oração, se levantar em jejum, se levantar no poder da palavra. A igreja tem que acordar. Se existe alguém com autoridade para mudar a história deste planeta, se chama Igreja do Deus Vivo, ou seja, você que está me escutando aí. Essa autoridade está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Segunda coisa que aprendemos aqui, o profeta teve que falar em nome do Senhor aos ossos secos. Ele teve que falar em nome do Senhor aos ossos secos. Veja só o versículo 4 do capítulo 37. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, ele falou em nome do Senhor. Somente quem tem intimidade com Ele, vai ouvir a sua voz, e falar no nome dEle. Temos que usar essa autoridade, temos que ter essa intimidade. O profeta que usa a autoridade para falar aos ossos secos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele dá uma ordem para os ossos que estavam secos, mortos, sem vida nenhuma. Quem vai fazer isso, irmãos? Quem tem noção para fazer isso? É quem entende a palavra de Deus. Deus está nos chamando como igreja nesses últimos dias. Somos a última geração, com certeza somos a última geração. E essa geração tem nas suas palavras poder e vida. O mundo está um caos. O mundo está que nem ossos secos. As pessoas estão secas sem Jesus. As pessoas estão definhando sem Jesus. Estão morrendo sem Jesus. Estão perdidas no mundo caótico. Mas há uma autoridade para a igreja de Cristo. Profetiza a igreja. Traga vida, traga vida. Temos que falar exatamente o que Deus nos mandou, da forma que Ezequiel fez. Ezequiel 37, versículo de número 7, veja só o que diz lá. Então profetizei como se me deu ordem. Ele não aumentou a palavra, ele não diminuiu a palavra, ele profetizou como se deu ordem a ele, da forma que Deus ordenou. Ele não mudou a palavra de Deus. Nós não podemos aumentar e nem diminuir a palavra de Deus. Nós temos que ser fiel à palavra do Senhor. E já foi dada uma ordem para nós. E qual foi esta ordem? Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é uma ordem dada à igreja. Meu querido, não é um pedido, é uma ordem. Isso aqui não é para aqueles que acham que é o meu ministério. Não, isso aqui é para todo crente, todo cristão. Seja ele pastor, seja obreiro, seja membro, seja líder. Esta ordem já foi dada. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem já foi mandada, já foi dada, já foi decretada. Só nos resta obedecer. Você quer trazer vida para esta humanidade? Você quer trazer vida para essas pessoas? Você quer que esses ossos secos ressuscitem? Pregue a palavra de Deus. A Bíblia é viva, é eficaz, a palavra de Deus é eficaz. Quando você prega ela, vai trazer vida. Obedeça esta palavra. Terceira coisa que aprendemos aqui: devemos estar unidos e organizados. Após Ezequiel profetizar vida, o vale de ossos secos houve um grande milagre. Eles se uniram e se organizaram. Houve uma organização. Veja lá o versículo de número 7.
Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Se uniram e se organizaram. Significa que devemos estar unidos. Meu querido, uma igreja que não está unida, ela jamais vai chegar a algum lugar. A unidade faz parte do povo de Deus. Lá no Salmo 133, versículo de número 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem que haver uma unidade no povo de Deus, a mesma visão, aonde nós queremos chegar. Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Unidade. Deus vai abençoar aonde tem a unidade. Deus vai abençoar, tem que haver unidade. Em Lucas 11, 17b diz assim: e disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a sua própria casa será assolada. Ou seja, aonde não há unidade, vai haver derrota. Ninguém sobrevive aonde não tem unidade. A Bíblia diz que até o inferno dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Por isso devemos nos unir para pregar e levar essa mensagem e profetizar os ossos secos. Tenha vida e vai ter vida. Outra coisa que aprendemos aqui, devemos também colocar a casa em ordem. Deus não opera no meio de bagunça. Devemos nos organizar. Como está a nossa casa? Como está a nossa casa espiritual? Como nós temos nos portado no mundo espiritual? Como está sendo nossa visão espiritual? Será que a minha casa está em ordem? Cantamos aqui a nossa casa, que somos casa de Deus. Mas será que somos mesmo? Será que temos tempo para orar? Será que temos tempo para ler a Bíblia? Qual está sendo a nossa forma de buscar a Deus? Devemos proteger a nossa vida espiritual. Devemos proteger a nossa agenda espiritual. Devemos ter tempo para orar, tempo para ler a Bíblia. Tem gente que só lê a Bíblia de vez em quando, só ora quando o calo aperta. Só vem no culto quando não tiver nada para fazer. Se tiver outra coisa para fazer, não vem no culto. Há uma desculpa muito grande. Tem cristão que não cumpre também com os seus votos, não protege os seus votos. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5, melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Quantas pessoas estão votando e não estão cumprindo? Devemos arrumar a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, a nossa agenda com Deus. Se queremos receber o melhor de Deus, devemos arrumar a nossa vida com Deus. Irmãos, a Bíblia traz resposta para tudo, direciona tudo, mas precisamos estar em ordem. Então, se organizar, devemos nos organizar com a nossa agenda espiritual. Quarta coisa que aprendemos aqui, a obra de Deus é completa. Após os ossos se juntar uns aos outros e ganhar nervos, carne e pele, o profeta percebeu que não havia neles espírito. Mas não é que significa que a pessoa está com o seu corpo completo e que tem a vida nela. O profeta vê aqui que apesar de vir ossos, os ossos se juntarem, se organizarem, os nervos começarem a crescer, os músculos crescerem, veio pele, mas não havia neles a essência, ou seja, o espírito de vida. Mas Deus não faz a obra pela metade. Deus não faz a obra pela metade. Deus completa a sua obra. A obra dele é completa. Assim como vai ser completa na sua vida, Deus vai completar a obra na sua família, na sua casa, no seu casamento. Deus vai completar esta obra de uma forma sobrenatural. A boa obra que começou lá atrás, Deus vai terminar. Está demorando, não importa, Deus vai terminar. Deus completou o milagre, enviando o seu Espírito de vida. Ezequiel 37:10, veja o que está escrito lá. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus levanta aqui um grande exército, porque Deus não faz a obra pela metade. O que ele começa, ele termina. Filipenses 1:6 diz, tendo por certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, e até o dia de Jesus Cristo, Deus vai completar esta obra. Eu não sei o que você se passa, eu não sei qual é a sua preocupação, eu não sei qual é a tua dor,
qual é a tua necessidade, mas uma coisa eu sei: Deus vai completar esta obra, porque a boa obra foi começada na sua vida. Quando que começou essa boa obra? Quando você entregou a vida a Jesus Cristo. A partir deste momento começou a boa obra, e esta boa obra vai estender em toda a sua casa. Eu profetizo neste momento em nome de Jesus. Se nós permanecermos em sua presença, Ele vai terminar a boa obra. Fica tranquilo. Quinta coisa que aprendemos aqui: devemos profetizar sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37:9, ele diz o seguinte: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Ele diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizar. Deus reveste aqui o profeta de autoridade. E o profeta agora começa a clamar pelo Espírito de vida, e pedir para que soprasse sobre os mortos. Eu quero te dizer o seguinte: há autoridade nas suas palavras, há autoridade naquilo que você fala, naquilo que você replica a outra pessoa. Por isso, comece a usar a autoridade espiritual. Quando estão dizendo está morrendo, diga não, vai ter vida. Quando disserem para você não tem condições, diga vai ter condições. Quando falarem para você que está em crise, diga não, não está em crise, Deus vai mudar a história. Quando começarem a falar para você que o nosso governo não vai conseguir fazer o que tem que fazer, diga vai conseguir sim, porque eu estou profetizando em nome de Jesus. Muda todo o aspecto. O Senhor fez uma grande obra através de Ezequiel, mudou completamente o aspecto daquele ambiente, um ambiente de morte, um ambiente de ossos secos, um ambiente de dor, de medo, de pavor. Deus muda agora e traz vida. Deus, Ele vai mudar o aspecto da sua vida. Deus lhe deu autoridade profética, meu irmão e minha irmã. O diabo não poderá fazer desordem em sua vida, nem na sua casa, porque Deus lhe deu autoridade profética. Eu quero que você entenda que você tem essa autoridade. Profetize na sua casa, profetize o milagre na sua família, profetize no seu bairro, profetize no seu trabalho, profetize na sua empresa, profetize nessa cidade, profetize a transformação deste país, porque Deus vai mudar a história. Deus tem vida, e vida com abundância. Siga em frente olhando para Jesus, você receberá a vitória. Deus vai te dar a vitória, mas profetize. Use a palavra de Deus. Se organize, se una, tenha conhecimento, tenha profundidade e comece a profetizar. Eu quero dizer uma coisa assim para concluir este momento: tudo que Deus fez naquele vale, poderá fazer em nossas vidas. Profetiza ao teu esposo, à tua esposa, profetiza aos teus filhos. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, minha vida financeira está complicada. Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus do milagre. Você é dizimista fiel, Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar, você não vai passar necessidade. Deus honra os filhos fiéis. Ah, mas em casa a luta é muito grande. Profetiza milagre na sua casa. Profetiza a transformação do teu filho, a transformação da sua filha. Profetiza que Deus vai tomar conta de toda a sua família. Profetiza a salvação de todos os teus entes queridos. Profetize a mudança. Profetize o retorno normal de todo o comércio, das igrejas. Profetize, você que está em casa, você que não pode sair, está na área de risco, comece a profetizar que logo você estará aqui dentro da igreja louvando e buscando ao nosso Deus, e logo você vai poder sair na rua normalmente. Profetiza em nome de Jesus. Use a autoridade que Deus está te dando. Deus nos colocou num vale de ossos secos, para nós trazermos vida no nome dEle. Então creia nesta palavra em nome de Jesus, porque você é mais do que vencedor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos diante do Senhor. A Tua palavra, ela é muito clara, Senhor. Sabemos do momento que vivemos. Sabemos, meu Deus, das preocupações no coração do ser humano. Mas também sabemos da autoridade dada à Sua igreja e aos Seus filhos. Deus, sobre cada servo Teu tem o poder da profecia, Senhor. O poder da palavra. A palavra verbalizada, Senhor. A palavra anunciada. Por isso eu quero que cada filho teu, Pai, entenda toda esta autoridade. Revista eles deste poder, Senhor. E que eles possam usar essa autoridade para trazer vida a este planeta, Senhor. A esta terra, e toda essa situação caia por terra.
Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalece a tua igreja, Senhor, nesses últimos dias. Que a obra venha acontecer de uma forma tremenda e poderosa. Eu declaro, meu Deus, sobre cada filho teu que me escuta neste momento, a unção poderosa do teu Espírito. Eu profetizo sobre eles vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.